Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Já faz algum tempo que estivemos aqui, nesse período em que o nosso mundo entrou em provas. Já nascemos no mundo de provas e expiações, aliás, um ciclo que já está chegando ao seu final. Mas esses 2 últimos anos, eles acentuaram a nossa necessidade de reflexões, de avaliações sobre valores, sobre situações, sentimentos, hábitos que nós desenvolvemos ao longo da vida e que nesse instante, nesses 2 últimos anos, nós fomos cerceados. Há pouco estávamos conversando sobre a mudança radical que houve no nosso comportamento. Tínhamos, assim, atividades dioturnas, muitas coisas, muitas relações e grupos, e de repente tudo isso parou. E agora nós precisamos retomar a vida. É interessante que esses 2 anos de provas mais intensas pelas quais nós estamos passando, nos trouxeram muitas lições. Mas agora que as coisas já estão melhorando, que os casos estão diminuindo, que já não há tantas aflições, como foram vividas lá no início desse período de pandemia, o mundo entra em guerra. Nações da Europa Oriental, não se sabe bem porquê, decidiram entrar em conflito bélico e trazendo novamente aflições. Conhecendo um pouco os líderes do nosso mundo, o poderio bélico que existe, instalado, nós acabamos pensando nessa possibilidade. Existem ameaças de usinas nucleares e bombas nucleares, e não se sabe por que essas nações resolveram sair da acomodação e entrar em conflito bélico, trazendo ao mundo uma aflição, mais uma prova das tantas pelas quais nós estamos passando. E é nesse ambiente que a gente refletiu um pouco para retomar o trabalho, nessas palestras presenciais que nos trazem muita alegria, em refletir sobre a fé, que é justamente essa energia que nós podemos produzir pela nossa vontade, pelo nosso esforço, e que pode transformar o nosso ambiente, independente das situações adversas pelas quais nós estejamos passando. Então, hoje o tema é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. E Jesus disse isso: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, dirias a essa montanha, vá daqui para lá, e ela iria. Então ele nos dá essa certeza de que temos condições de transformação, de mudança. Que se nós tivermos fé, por menor que ela seja, um grão de mostarda, nós conseguiremos realizar grandes coisas no enfrentamento das situações que a vida nos oferece. Então, o que significa ter fé? Esse é o conceito mais importante. E para que nós possamos entender bem esse conceito, o que o Cristo nos trouxe, nós vamos voltar lá no capítulo e relembrar a passagem evangélica que Kardec coloca no início do capítulo 19. Ele diz mais ou menos assim, que Jesus estava sempre cercado por uma multidão. E naquele dia, um homem se ajoelha à sua frente e implora pelo seu filho. Ele diz ao Cristo que o filho é tido como louco, que às vezes se atira nas águas, às vezes no fogo, e que ele já havia apresentado a criança aos apóstolos, que nada puderam fazer. Então Jesus pede que a criança seja trazida até ele, e na presença dele, o demônio é expulso, e a criança recupera a saúde. Mais tarde, ele se encontra com os apóstolos que querem saber, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E é nesse contexto que Jesus nos diz a frase,
Se tivesses fé no tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, vá daqui para lá, e ela iria. Então, vamos analisar toda essa situação. Em primeiro lugar, com os conhecimentos espíritas que nós já adquirimos ao longo do tempo, né? Por alguns estudos e após a terceira revelação, esse conceito de demônio, ele precisa ser revisto. Pelo estudo da obra Céu e Inferno, nós aprendemos que não existe o inferno, um local para onde os espíritos maus serão condenados pela eternidade pelo sofrimento, e que esse local seja dirigido, possuído por demônios, seres eternamente maus. O livro Céu e Inferno nos demonstra o que acontece depois da morte. Então, ali, na segunda parte, vem a descrição de pessoas que desencarnaram em situações adversas. Pessoas que desencarnaram em equilíbrio, como Sazon, né? Que foi, acho que é um dos primeiros depoimentos que tem ali na segunda parte. Ele, sendo espírita, conhecedor da doutrina, ele desencarna com serenidade. Ele vai para a pátria espiritual e vive uma situação de serenidade. E assim, gradativamente, Kardec vai trazendo explicações, depoimentos de espíritos em diversos graus evolutivos. E nós vamos percebendo que não existem pessoas más, não existem demônios criados ou que disputam com Deus a nossa alma para que nós soframos por toda a eternidade. Existem pessoas ainda ignorantes, que não aprenderam os caminhos da lei de Deus, não aprenderam as mensagens do Evangelho e que por isso, com seus corações ainda endurecidos, permanecem desejando o mal do outro, mas não naquela imagem do demônio, mas uma pessoa que acredita que na vingança ele vai adquirir a própria felicidade. Então, a imagem que nós temos daquela situação do garoto, é uma criança, mas que não é um espírito recém-criado. Nós sabemos, pela fieira das reencarnações, que aquela criança já viveu muitas experiências, que era mais uma das suas encarnações. E por estar reencarnando num mundo de provas e expiações, como é o nosso, ainda numa fase um pouco mais atrasada, né, há 2000 anos atrás, significa que é um espírito endividado. Se não fôssemos endividados, reencarnaríamos em mundos felizes, em mundos de regeneração. Estamos aqui porque necessitamos aprendizado, resgate dos nossos erros. É para isso que renascemos no mundo de provas e expiações. Então, aquela criança era um espírito milenar que trazia consigo os erros do passado. E o demônio, que era a denominação dada para espíritos na época do Cristo, era um espírito obsessor. Alguém que queria se vingar. É um espírito mau que deseja o mal do outro. Não. Alguém que um dia foi ofendido, que não conseguiu perdoar e acredita piamente que só conseguirá ser feliz se alcançar a vingança. Então, o obsessor, ele não tem o objetivo de fazer mal ao outro. Ele faz mal ao outro com o objetivo de ser feliz, porque ele imagina que enquanto ele não se vingar, ele não vai ser feliz. E isso mostra a ignorância das leis de amor, da lei de misericórdia, do perdão. Por isso, não um espírito mau, mas um espírito ignorante. Outra imagem muito forte dessa passagem do Evangelho é a ideia da expulsão, né? Tem até uma frase interessante que muita gente utiliza nas religiões cristãs, né? Vade retro, Satanás, saia em nome de Jesus, não é? A gente ouve isso em exorcismos, em filmes que o cinema produziu, como se houvesse uma luta entre o bem e o mal. Mas nós estamos falando do Cristo. Aquele obsessor foi trazido ao lado da criança na presença de Jesus, o amor em pessoa. Vocês acreditam que Jesus iria expulsar alguém? Que ele iria impor pela sua moralidade,
uma condição de superioridade a ponto de exigir que aquele espírito fosse embora? Claro que não. Jesus nos pede para que nós amemos os nossos inimigos. Então não há a ideia da expulsão. O que há é a presença do Cristo, a sua aura de amor, influenciando os sentimentos daquele obsessor, que na presença do Cristo percebe que é o ódio que ele sente é que faz com que ele sofra. E por isso ele se afasta. Estando na presença do Cristo, quem poderia continuar odiando alguém? Não é? Eu posso dizer isso com uma certa convicção, porque sou trabalhador da Associação Espírita André Luiz, né, já há alguns anos, e participo de um grupo mediúnico de desobsessão, onde esses irmãos endurecidos pelo ódio são trazidos para que sejam esclarecidos, para que recebam uma palavra de consolo, e nós percebemos que os sentimentos que nós oferecemos a esse irmão quando ele é trazido à nossa casa é que é o principal divisor de águas sobre a sua situação. Então aprendemos que aquele espírito endurecido, enraivecido, que acredita que na vingança ele será feliz e que ele só será feliz quando o outro sofrer o que ele sofreu ou muito mais, nós sentimos que ao longo do processo de desobsessão, nos diálogos que são realizados, o sentimento de amor que nós temos em relação a ele vai modificando esse estado. Até ele compreender que perdoar alguém não significa ser conivente ou deixar para lá. Mas quando perdoamos alguém, nós tiramos de nós algo ruim. E o processo desobsessivo tem esse propósito, ajudar as pessoas a encontrar o caminho do perdão, para que, libertos do ódio, possam continuar a própria vida. Então, o que acontece com o menino, quando ele é trazido até o Cristo, é justamente um processo de desobsessão, com o maior desobsessor que podemos ter, né? Nosso modelo, que é o Cristo, o amor em pessoa. Então, por que os apóstolos não conseguiram fazer isso? Por que Jesus disse que eles não tinham fé, sequer do tamanho de um grão de mostarda? Qual era o significado da fé? Os apóstolos, apesar de estarem convivendo com Cristo, e conviveram com ele nos 3 anos, né, de Messiato, os pescadores de alma, que de livre e espontânea vontade decidiram acompanhar Jesus, eles ainda não estavam preparados. É interessante nós analisarmos. Provavelmente, quando o menino foi levado a eles, eles tiveram essa atitude de expulsar o demônio, de afastar o mal, e não de amá-lo. Então, nós começamos a entender que a fé que Jesus nos recomenda que tenhamos, que seja pequena, como um grão de mostarda, ela passa pelos sentimentos que nós temos dentro de nós. E que os apóstolos, naquele momento, não tiveram, em relação ao espírito obsessor que acompanhava o menino. E podemos lembrar algumas passagens do Evangelho para justificar essa fala, porque se nós lembrarmos, quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, ele foi identificado por Judas, e o soldado, quando se aproxima, Simão Pedro saca da espada e amputa a orelha do soldado. Então, conviveram com Jesus por 3 anos. Ouviram as preleções de amor, de perdão, de misericórdia, mas ainda não tinham absorvido essa ideia. Tanto que Pedro reage de uma forma brutal. Jesus recoloca a orelha do soldado e diz a Pedro: aquele que vive pela espada, perecerá pela espada. Quando Jesus foi preso e supliciado, primeiro no Sinédrio e depois pelos soldados romanos, todos os apóstolos evadiram, sentiram medo. Pedro o negou, como estava previsto, como foi dito, né, no Evangelho. Mas havia cruzes e Jesus estava só. Foi preciso que um soldado romano pedisse, obrigasse um estranho,
no momento em que o corpo físico não suportou a cruz, para que carregasse a cruz pelo Cristo por um pequeno tempo, para que ele pudesse refazer suas forças, porque nenhum dos apóstolos estava ao seu lado. Então nós entendemos que eles ainda não estavam plenamente convictos da Boa Nova, não tinham absorvido o Evangelho na sua plenitude, mas eles fizeram isso, absorveram o Evangelho. No terceiro dia, quando Cristo retorna e reúne o apostolado de uma forma fraterna e amorosa, comprovando a imortalidade, abrindo o véu do reino de Deus, ali se inicia o reino do Cristo no coração daqueles homens. E todos eles passaram pelas provações, agora sim, com resignação, com amor, ofereceram o melhor de si em benefício daqueles que eram necessitados, assim como Cristo fez enquanto caminhou entre nós. Então, a transformação que houve a partir do retorno do Cristo e do reencontro com os apóstolos foi muito intensa, porque a convicção agora da imortalidade, das verdades do Evangelho, trouxe a eles a força necessária para colocar as lições em prática. Então, o que significa ter fé? Basta que nós acreditemos, que nós dobremos os joelhos e elevamos nossos pensamentos com louvor, com sentimento, que entoemos cânticos maravilhosos que nos levam às lágrimas de tanto sentimento de amor, na convicção da existência do Cristo, da existência de Deus? É suficiente que hajamos assim? Ou é preciso que a nossa fé se transforme em atos, em atitudes, em sentimentos que vão nos transformar intimamente e, com certeza, a partir dessa revolução íntima dos valores do Evangelho, da Boa Nova, que foi trazida pelo Cristo e que penetra o nosso íntimo, a fé ela vai ser percebida pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. É essa fé que transporta montanhas. É essa fé que, mínima como um grão de mostarda, pode modificar completamente as nossas relações. Quando nós tivermos a convicção da existência de Deus, da sua onipotência, da sua justiça infinita, da sua bondade e do seu amor. E a cada dia, quando despertamos nesse mundo de provas e expiações, em que a vida exige de nós que refaçamos nossos passos, que revivamos os nossos conflitos, que possamos enfrentar as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Cada momento em que despertamos, se nós tivermos essa fé, na convicção de que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, nós vamos ter a força necessária para enfrentar as situações, acreditando que diante da misericórdia do Pai, nada nos será exigido além das nossas forças. Que todas as situações, por mais contrárias que possam ser diante da nossa vontade, por maiores que possam ser as dores que elas possam infligir ao nosso corpo, elas são justas, porque Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, não iria impor a nós algo que não fosse do nosso merecimento. Então, essa fé mínima nos transforma, porque a vida passa a ser uma dádiva. Os problemas deixam de ser obstáculos para serem oportunidades de evolução, de aprendizado e crescimento. Tudo se transforma quando essa fé penetra o nosso íntimo, quando temos a convicção de que o Pai existe e está sobre tudo. Não teremos mais medo das guerras na Europa Oriental. Não vamos temer mais um holocausto nuclear, porque nós sabemos que somos espíritos imortais.
e que vamos vivenciar as experiências necessárias para a nossa própria evolução. Não temeremos mais doenças como a pandemia, como o Covid-19, que apareceu lá na Europa, no princípio distante de nós. Depois ela veio para o nosso país, dali a pouco estava no nosso estado, um pouco mais ela estava na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família. Milhões de pessoas desencarnaram através desse vírus. Por quê? Há um motivo justo. Há a misericórdia do Pai. E se nós tivéssemos a fé suficiente, veríamos as necessidades da transformação social que este movimento, essa prova coletiva, nos trouxe. Era importante que nós, isolados, dessemos valor à nossa família. Quando tivemos os nossos direitos cerceados, até nos nossos negócios, era importante que nós valorizássemos outras situações, usássemos da nossa criatividade para nos mantermos na convicção de que tudo é bom. A fé nos leva a essa energia. Por isso transporta montanhas. As montanhas das vaidades, do orgulho, que criam barreiras para a nossa felicidade. Como podemos ser felizes quando a vida nos contraria? Quando nós acreditarmos que aquela contrariedade nos ensina algo que precisamos aprender. Quando nós tivermos a convicção de que Deus está conosco e Ele nos oferece a cada um, segundo as nossas próprias obras. Nada além, nada aquém. Só aquilo que necessitamos, de uma forma misericordiosa. Porque como nós não nos lembramos do passado, não sabemos qual o tamanho dos nossos compromissos, né? Mas convictos de que Deus é misericordioso, Ele vai exigir de nós apenas aquilo que podemos resgatar agora. É essa fé, é esse sentimento que transforma, que nós precisamos buscar em nós, para ter olhos de ver a bondade e a misericórdia do Pai em todas as situações da vida, mesmo aquelas que nos contrariam, principalmente naquelas que nos fazem refletir e nos tiram da situação cômoda e nos levam a modificar atitudes, a buscar o aprendizado, a usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para nos superarmos. Essas são as mais importantes, porque nos levam ao progresso. É o nosso destino. Fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino é a perfeição. E se não tivermos meios de perceber o que é preciso mudar em nós, quando nós vamos atingir essa perfeição? Kardec coloca ainda, nesse capítulo, uma parábola que, durante muitos anos, me soava muito estranha. Ele diz assim, que Jesus tinha fome, saiu de Betânia e passando tinha fome. E ao longe ele havia visto uma figueira, coberta de folhas. Quando ele se aproxima da figueira, não encontrou nenhum figo, mas não era tempo de figos. Então Jesus diz à figueira, que ninguém coma de teu fruto, e eles se vão. Retornando no dia seguinte, a figueira estava seca até a raiz. Então os apóstolos disseram a Jesus, olha Jesus, o que aconteceu com a figueira que amaldiçoastes? Secou até a raiz. E Jesus repete a frase, se tivesses a fé suficiente, dirias a essa montanha, atira-te no mar, e ela se atiraria. É uma parábola. É a parábola da figueira seca. Isso quer dizer que não é um fato, mas uma história que foi contada. Uma parábola. O quadro nos traz uma face do Cristo difícil de aceitar. Se não era tempo de figo, por que Jesus exigiria que aquela figueira tivesse frutos? E ela não tendo fruto, por que queria a alma amaldiçoaria?
Dá para conceber? Jesus que nos pede para que nos amemos uns aos outros, para que honremos nosso pai e nossa mãe, para que sejamos misericordiosos, para que sejamos resignados, para que sejamos pacíficos, para que sejamos brandos, para que sejamos misericordiosos, né? Seguindo ali o Sermão da Montanha. Dá para conceber que o Cristo olhou para a figueira e a amaldiçoou? O que será que ele quis dizer com ninguém coma dos seus frutos? E qual é o simbolismo da figueira coberta de folhas? Se nós olharmos pela literalidade, parece que não aconteceu, porque Jesus, amando a todos e a tudo, não iria fazer isso. Mas, interpretando o texto, nós vemos a figueira coberta de folhas como aquelas pessoas que têm o conhecimento da Boa Nova. A pessoa conhece o Evangelho. Ela sabe, versículo por versículo, de toda a mensagem do Cristo, de toda a mensagem de amor, mas não se utiliza dela para fornecer frutos. Então a figueira coberta de folhas, ela tem toda a energia, todo o potencial está nela, ela é saudável, é uma árvore saudável, mas ela não oferece de toda essa energia nada a ninguém, porque não tem frutos. Então aqueles que conseguem, ao longo do tempo, pela religiosidade, adquirir o conhecimento da Boa Nova, de compreender, conhecer os evangelhos, e que não os pratica, são as figueiras cobertas de folhas. E aqueles que, liderando outros, conduzem as pessoas ao mesmo comportamento, esses secarão até a raiz, porque a verdade prevalece. Então entendemos que a fé a qual Jesus se refere nos convida à prática, que a nossa fé produza frutos. Quais são os frutos da nossa fé? A compreensão do nosso semelhante, o perdão àqueles que nos ofendem, não é? A compaixão com aqueles que pensam diferente de nós, a brandura no relacionamento interpessoal, quer dizer, não ver o mal no outro. Como eu disse lá no início, aquele espírito endurecido que perseguia o menino, o induzindo ao suicídio, ora se jogando na água, ora se jogando no fogo, ele não era um ser maligno, ele era um ser ignorante. Imaginava que, através da vingança, ele encontraria a paz, a felicidade. Era esse o objetivo. Se nós tivermos brandura em nossos corações, nós vamos conseguir olhar para o nosso semelhante e perceber essas diferenças. Nós, muitas vezes, na nossa existência, nos esquecemos que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. E que o universo é regido por leis, que são perfeitas e imutáveis. São duas leis que são importantes nesse momento. Uma é o livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio nos diz que cada um de nós escolhe os seus próprios caminhos. Nós temos o direito de errar, de cair, de nos sentirmos orgulhosos, vaidosos, de agredir. É o nosso livre-arbítrio. Essa é a lei. Acontece que quando o livre-arbítrio do nosso irmão nos contraria, aí nós ficamos revoltados. Nós queremos que ele respeite o nosso livre-arbítrio, mas esquecemos que ele tem um igualzinho. Não é verdade? Então, essa questão do relacionamento, a partir do instante em que nós tenhamos a fé suficiente para aceitar as leis de Deus, nós vamos aceitar que aquele irmão que escolheu o caminho das drogas e que com violência ele vai buscar atender as suas necessidades e por isso invadiu a nossa casa e nos roubou. Ele não é mau, ele é ignorante. Ele tem o livre-arbítrio para escolher esse caminho. Naturalmente, existe uma lei complementar
que é a lei de causa e efeito. Nós somos livres para escolher, mas responsáveis pelas nossas escolhas. Essa convicção nos traz a serenidade de que, se nós estamos passando por uma determinada situação na vida, ela não é injusta e está dentro da misericórdia do Pai. Tudo está sendo de acordo com a lei, que é imutável e universal. Vale para todas as moradas de Deus, para todas as moradas da casa do Pai. Compreender a lei nos leva a ver, entender aquela frase do Cristo: há de haver o escândalo. O que é o escândalo? Situações que nos contrariam, que nos tiram do equilíbrio, que nos levam a reflexões, a dor. Isso é o escândalo. E Jesus diz: há de haver escândalos. Por quê? Pelas nossas imperfeições, é um meio que nós temos de resgatar os erros do passado e aprender através desse resgate. Então há de haver o escândalo para que nós percebamos o que é preciso mudar em nós. É da lei. Ai daquele que é causa de escândalo. Por quê? Porque se o escândalo que foi apresentado para nós nos oferece a oportunidade de resgate, e se nós formos resignados a ponto de não sofrermos diante da adversidade, mas buscarmos de uma forma resignada soluções para o problema, conviver com a situação sem que a revolta ou o ódio invada o nosso íntimo, nós estaremos resgatando, evoluindo. Então o escândalo é benéfico para nos ajudar a evoluir. Agora, aquele que é causa de escândalo, no exemplo, o nosso irmão drogado, ele que causou esse transtorno no nosso lar, ele está assumindo um compromisso para o futuro. Por isso, ai daquele que é causa de escândalo. Enquanto nós estamos resgatando um erro, ele está adquirindo um novo e irá resgatar no futuro. Nos cabe odiá-lo por isso? Não. Nos cabe sermos brandos, de não ver a maldade. Nos cabe colocar à prova a nossa fé, que nos indica que passamos por aquilo que necessitamos passar. E as dores são nossas amigas, porque mostram o que é preciso transformar em nós. Essa consciência é a prática da fé. É dessa forma que a fé que nós temos, através do conhecimento do Evangelho, começa a frutificar. Por quê? Não vamos oferecer àquele cidadão o nosso ódio, o nosso desejo de vingança. Nós vamos ser brandos, não vendo o mal nele. Vamos ser resignados diante da dor. E quando evoluirmos um pouco, ainda teremos força para rogar ao Pai por ele, para que ele possa encontrar um caminho melhor, para que ele possa se libertar do vício, que é uma doença, tanto do corpo quanto do espírito. Então, a figueira coberta de folhas são as pessoas que conhecem a lei, conhecem o amor, conhecem o Evangelho, mas na hora da prática, agem como cidadãos do mundo, exigindo seus próprios direitos, se impondo de forma orgulhosa e se esquecendo que somos espíritos e que as coisas desse mundo nos foram emprestadas por um breve tempo para que possamos experimentar situações e aprender através delas, porque só levaremos dessa passagem na Terra o amor, a amizade, ou o ódio, o rancor, que nós construímos no nosso íntimo. Todo o resto nos foi emprestado e vai ficar aqui. Tem um amigo que diz: o caixão não tem gavetas, não dá para colocar objetos lá. Quando nós tivermos a fé suficiente para nos vermos como espíritos imortais, compreenderemos plenamente a Boa Nova. E essa transformação íntima vai ocorrer de uma forma gradativa, mas nos trazendo cada vez mais felicidade e equilíbrio, cada vez mais paz, mesmo diante das adversidades. Na construção da felicidade, que não depende do exterior,
mas do interior, dos sentimentos que nós construímos diante das oportunidades que a vida nos oferece. Quem sabe, num futuro não muito distante, nós, como os apóstolos, reunidos com o Cristo depois do terceiro dia, possamos ter essa convicção da imortalidade. Possamos nos colocar a serviço do Cristo e que das nossas mãos fluam ações da fraternidade, do amor, da caridade. A caridade plena, que não vê a quem é feita e não espera nada em troca. Esse é o convite que nós fazemos nesta noite, para refletirmos sobre o tamanho da nossa fé. Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, já seremos capazes de sermos felizes neste mundo de provas e expiações, enfrentando as nossas imperfeições e buscando combatê-las como um bom espírita, que é reconhecido pelo empenho que tem em combater as suas más tendências. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e que a cada instante nos lembremos: Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Se nós praticarmos os nossos atos tendo essas verdades como convicção, iremos acertar mais do que errar. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.